137 Kiren Saga Capítulo 488 Lendas 4 Autor, El Sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Parte 1. A maior cidade de Tariel era o lar de uma população ilimitada de humanos que estava inquieto desde o dia em que a Grande Guerra começou. A verdade é que o Aldmeri Dominion gastou muitos recursos para manter a cidade sob controle, contando com muitas políticas para domar o público. As pessoas estavam entre os chateados e os estúpidos. Aqueles que não se importavam com quem se sentava no trono de Rubi eram o povo das feras ou os elfos, mas os humanos eram o osso duro de roer em termos de controle. Apesar dos humanos terem números, os elfos subjugaram todas as revoltas com o poder de sua magia, às vezes cruzando as linhas para cometer atrocidades ao inocente imperial que variavam entre execução pública por esquadrões de arqueiros ou a política de Aiminto Criple que rendeu muitos inocentes desaparecidos membros ou com deformidades incuráveis. Esta foi apenas a ponta do iceberg quando se tratava de ser implacável com os imperiais. A prisão foi expandida não por ser pequena demais para manter os prisioneiros normalmente, mas por ser pequena demais para ter bandos de prisioneiros em uma cela. Imagine uma cela de prisão com nada além de paredes e uma porta contendo um bando de humanos que foram forçados a se aglomerar da maneira mais humilhante. Nenhum deles conseguia dormir exceto em pé. Esqueça a comida que na verdade são algumas sobras do lixo que é entregue a cada 2 ou 3 dias. Mesmo aqueles que morrem na prisão foram deixados para apodrecer por dias antes de serem retirados de suas celas. A vida na prisão era como uma caminhada até o esquecimento. Esquecimento. Mesmo Oblivion não era tão involuntariamente atormentador. No entanto, apesar de terem toda aquela crueldade que queriam desabafar, os elfos Dominion descobriram que o melhor método para governar é usar a política de cenoura e pau. Seu bastão era brutal e impiedoso, como todos podiam dizer, mas eles também eram brilhantes em controlar a cenoura. Eles privaram a população de muitas necessidades básicas por longos períodos de tempo antes de oferecê-los como presentes dos grãos-senhores do domínio. Apesar de quão astutos os elfos eram, isso não impediu que os imperiais resistissem e se envolvessem na política. Infelizmente, os imperiais eram caóticos quando se tratava de política e alguns nobres imperiais concordaram em trabalhar com o Dominion para garantir suas posições enquanto aqueles que se revoltavam eram rotulados como terroristas. Muitos grupos de resistência foram formados ao redor da cidade imperial, mas o Dominion usou o terreno da cidade de forma eficaz para evitar que esses grupos se tornassem uma frente. É por isso que aqueles combatentes da liberdade usaram os esgotos da cidade para vagar e se opor livremente ao subterrâneo do Dominion. Voltando à política de pau e cenoura, o Dominion tinha um trunfo para usar quando quisesse amenizar a atenção do público e esse era ninguém menos que a Arena Imperial. Serviu como um bom método para desviar o público do funcionamento interno da política. Além disso, foi usado para cobrir grandes eventos como, por exemplo, uma semana atrás, a cidade testemunhou uma hedionda execução pública quando uma célula de resistência foi encontrada e o Talmor Justiciar encarregado de erradicá-los ou as famílias dos chamados terroristas para forçá-los a se render antes de matar cada um deles, bem como suas famílias. Isso deveria ser tratado a portas fechadas, mas o Justiciar era muito impulsivo, levando a um massacre. A situação foi resolvida no dia seguinte com o anúncio de um grande torneio ao qual os imperiais poderiam comparecer. Maior N/A. Eu sei que gastei 591 palavras falando sobre a situação da cidade imperial, mas tem algumas referências do mundo real lá em cima, coisas que acontecem de verdade e me senti na obrigação de apenas mencionar. Boas pessoas, pela graça de nosso soberano Lord Nerifin, dou-lhes as boas-vindas de volta à arena. Porque nada une o homem e Emer como o espetáculo do glorioso derramamento de sangue. A Imperial Arena estava cheia de aplausos, apesar da melancolia que pairava sobre a cidade, pois aqueles que foram convidados a assistir eram os fãs hardcore de todos os tempos da arena e aqueles que se movem com seu IP. No Bloodworks, Tyr e Glent estavam se preparando para as lutas.
O grupo deles se infiltrou na cidade imperial há 2 dias como lutadores que querem participar da arena. Passar pelo processo foi fácil porque a autoridade do domínio estava desesperada por bons lutadores e, uma vez que obtivessem acesso à arena, eles teriam que lutar pelo menos uma partida para poder vogar livremente no Bloodworks. Os melhores lutadores do grupo foram Glent e Tyr, que se juntaram ao time Blue. Tyr ficou diante da arena esperando sua partida chegar e suspirou profundamente. Isso não está trazendo de volta memórias felizes. Ele reclamou. Vamos. Vai ser divertido. Como nos velhos tempos. Cássio provocava. O que aconteceu nos velhos tempos? Perguntou Glent. Não é da sua conta. Tyr retrucou. Bem, estou feliz que você perguntou. Cássia, por outro lado, respondeu com sinceridade sem perder detalhes sobre a última vez que Tyr entrou na arena quando ele tentou. Ele era mais jovem, pois ganhou muitas partidas apenas para ser derrotado na partida final por um cavaleiro mascarado que por acaso era seu primo. Honrado. Tyr parecia chateado por se lembrar dos dias ruins, mas depois, quando a partida começou, ele atacou, pegou armas na parede e invadiu o time amarelo quase sozinho para desabafar as más lembranças que acabaram de ressurgir. Senhoras e senhores, temos um vencedor. Salve os combatentes do time azul. O locutor convocou o vitorioso time azul enquanto os lutadores cumprimentavam os espectadores e se retiravam silenciosamente de volta para o Bloodworks. Ótimo. Vamos sair daqui enquanto eles estão coletando seus ganhos. Tyr sussurrou para Glent e os dois escaparam da arena silenciosamente, deixando o resto do time azul para o centro das atenções. Suizatnik encontrou um caminho para os esgotos e contatou a resistência. Seremos guiados para Oitgotoir. Cassius encontrou e explicou a situação. Ótimo. Vamos. O grupo de 5 se reagrupou em um determinado local depois de obter acesso aos esgotos através do Bloodworks da arena. A partir daí, eles viajaram silenciosamente na vasta rede de esgotos. Tem certeza que essas criptas nos levarão direto para a Torre Ouro Branco? Lanete perguntou ao se sentir enojada com o lugar. Você está duvidando do maior contrabandista de Tariel? Suins ficou ofendido. Está cheio de mortos-vivos. Cássia retrucou. Bem, se eles fossem seguros, todos os usariam. Suins encontrou uma desculpa rápida ao sacar seu sabre para lidar com os mortos rastejantes. Os esgotos da cidade de Imperia eram conhecidos por serem perigosos e os mortos-vivos eram bem-vindos. Foi dito que durante a Segunda Era, este lugar estava cheio de Reashman, atualmente Forsurne, que uma vez governou o império sob seu imperador Durkorash da dinastia Longouze. Esses Reashman usaram sua magia negra para fortalecer os esgotos quando seu império estava desmoronando após a derrota de Durkorash. Voltando à horda de mortos-vivos, parecia que eles foram provocados assim que o céu em sua área foi aberto e decidiram rastejar para quem viesse em sua direção. Depois de examinar os mortos-vivos, Lanete descobriu que os mortos-vivos estavam mirando em um certo altar fora das câmaras de selamento. Sinto um poder místico dentro desse altar. Talvez possa aquietar os mortos. Disse Lanete. De fato, como ela disse, o altar tinha o espírito de uma mulher amarrado a um objeto escondido dentro dele. Este espírito assombroso controlava os mortos-vivos para se libertar do altar. Glent quebrou o altar e de dentro dele tirou o objeto que abrigava o espírito assombrador. Em meio aos ossos quebrados dos caídos, o herói avistou um antigo grimório, cheio dos terríveis segredos da necromancia. Kellen, eles se atreveram a se intrometer com tal magia asquerosa. Isa, vamos lá. Magia suja. Esta é a quarta era, pelo amor de Deus. Jun, ninguém está falando com uma aberração mágica como você. A necromancia é a ferramenta errada nas mãos erradas. Isa, ok, Boomer. Jun, bem, alguns presentes carregam um preço muito terrível. E como o herói foi abençoado por Kenariate por destruir aquele grimório mais tarde. Kellen, parte 2. Suizatnik cumpriu sua palavra. O túnel levou os aventureiros direto para Oitgotoir. Kellen,
O grupo alcançou a torre de ouro branco que estava repleta de guardas Talmor, sendo o palácio imperial e o centro do mundo. A torre tinha grande importância para o sempre arrogante Gilven Talmor e eles concentraram suas operações nela. Foi difícil entrar furtivamente, mas com o conhecimento de Cássia sobre o interior e as habilidades furtivas de Tyr, o grupo de 5 alcançou a seção mais interna do palácio. Este deve ser o escritório do Senhor Narifim, te disse enquanto abria a porta para uma biblioteca muito grande e ampla, onde muitos objetos estavam espalhados. Aqui encontraremos uma pista para a misteriosa superioridade do domínio. Dividam-se e procurem em todos os lugares. Não façam barulhos se detectarem algum artefato mágico. Deixem para Lanet. Cássia, como oficial responsável pela operação, repassava os comandos. Os 5 se dividiram no grande escritório, vasculhando todos os cantos. No canto oeste, Glent encontrou um estranho orbe brilhante que mostrava imagens de outros lugares. Não foi difícil imaginar qual é o poder daquele orbe. Lanet, venha dar uma olhada nisso. Glent ligou. Ela veio até ele quando viu o que ele estava apontando. Ela quase surtou. Suinzat, Nigt e Cássia vieram ver o que ele encontrou e ouviram Lanet, que explicava as coisas. O orbe de Vaermina! Exclamou Lanet. O que essa coisinha faz? Suin perguntou. É um orbe que recebeu o nome de seu patrono, o príncipe daédrico dos sonhos e pesadelos, Vaermina. Sua habilidade é evidência e, por mais insignificante que pareça, não é sua evidência simples. É evidência uni. Você pode basicamente olhar para qualquer lugar e ver qualquer coisa, mesmo alguns segundos no futuro. A explicação de Lanet foi suficiente para retratar esse artefato como a arma mais perigosa que qualquer exército pode ter. Tal coisa pode transformar uma derrota total em uma vitória completa, muito menos um exército tão forte quanto o do domínio. Então é assim que eles estavam rastreando o exército. Cássia pisoteou com raiva. Hugo! Um som veio do outro lado do escritório. Assim é. E eu gostaria que você se afastasse dele bem devagar. Do outro lado da sala, 3 figuras apareceram. O primeiro era um Ig-Elf, uma presença maligna, seguido por um Dremora imponente que segurava Tyr sob sua espada. Aquele Dremora era Revi. Você. Glent reconheceu o homem como comandante da força que assaltou sua caravana e matou seus amigos antes que toda essa provação começasse. Narifim. Por outro lado, Lanet reconheceu o Ig-Elf como Narifim, o Alor do Aldmeri Dominion. HMPH. E foi você quem escapou do meu templo. Narifim reconheceu Lanet. Glent rapidamente entrou em ação e pegou o orbe de Vaermina, de seu pedestal, segurando no ar. Você se atreve. Narifim ficou furioso com o bastardo. Jon. Todos. Narifim ficou furioso com a ação de Glent, independentemente do que ele possa ter dito para expressá-la. De qualquer maneira, ele também teve sua influência. Me dê o orbe, por favor. O seu amigo morre agora. Narifim disse quando a lâmina de Revi começou a cortar a pele de Tyr. Não. Não faça isso. Tyr lutou para se libertar, disposto a dar sua vida. Glent teve que fazer uma escolha terrível. Ele olhou para Tyr, seu amigo que o ensinou a lutar como um especialista, e enfrentou o perigo junto com ele. Era simplesmente impossível sacrificar Tyr pelo maldito orbe. Mas este orbe tinha o destino do mundo contando com ele. Glent decidiu. Ele estendeu a mão para dar o orbe a Narifim, mas enquanto fazia, sorriu maliciosamente para Tyr. Os dois tinham uma boa sinergia em seus estilos, e assim que Tyr viu Glent se movendo lentamente, ele parou de resistir, dando a Revi a impressão de que estava desistindo. Mas no segundo seguinte, Glent jogou o orbe em direção a Narifim. Cuidadoso. Narifim tentou impedir que o delicado orbe caísse, mas... não. Hag. Tyr lutou para se livrar de Revi por um segundo e atacou o orbe sem pensar, acertando-o para voar pela sala e se estilhaçar em um pilar de mármore. Colidir, no entanto, isso não foi sem preço. Revi carregou com sua espada atrás de Tyr e cortou-o, causando um corte muito profundo nas costas de Tyr que escureceu como se estivesse queimando. Seu idiota! Narifim ficou horrorizado depois de ver o orbe quebrar.
Ele se virou com raiva para o grupo de 5 e deu seu pedido. Agora você vai morrer. Rave, mate todos eles. Cassie agarrou Tyr ferido enquanto Glent, Swims e La'aneta enfrentavam Rave e Narifin. Meu senhor. Meu senhor. A Legião Imperial está atacando. De fora do escritório, um juiz veio correndo. A cena à sua frente o fez sacar sua espada e pular na frente de Narifin. Droga. Rave, cuide disso. Narifin disse enquanto se retirava da luta, deixando Rave e o justiciar para lidar com a situação. Precisamos nos apressar, ele está ferido. La'aneta ligou. Enquanto isso, Glent e Rave já estavam lutando contra as lâminas. Lord Boyami concedeu, Goldbrand, sua maior arma, para acabar com sua vida miserável. Rave estava se vangloriando com a lâmina na mão. Era, Goldbrand, a espada de Boyar. Uma katana dourada que foi criada pelos próprios dragões. Glent não recuou e realizou um ataque agressivo contra Rave. Uma vez, este Dremora foi seu carcereiro e controlou sua vida quando ele era apenas um cativo. Ele derrotou Rave uma vez graças à ajuda de Tyr, mas agora ele tem que lutar sozinho. Minutos depois, ao ver Rave caído no chão com ferimentos por todo o corpo, Glent percebeu quão longe havia chegado. O próximo golpe de espada foi o suficiente para enviar Rave de volta ao Oblivion. Sininho, sininho das mãos de Rave, a lâmina caiu no chão e simplesmente permaneceu lá. Todos os que estavam por perto olharam para a lâmina quando Glent a pegou. Goldbrand, a espada lendária, estava agora nas mãos de Glent. Boyar não recuperou sua espada à força. Vamos sair daqui, como está Tyr? Glent voltou para junto dos outros. Ele está ferido, mas viverá. Cassia disse enquanto apoiava Tyr. Ele não está em condições de viajar. La'aneta acrescentou enquanto lançava sua melhor magia de cura. Glenn. Deixe-me. Você precisa voltar para o Imperador. Rápido. Tyr encarregou Glent de retornar. Sempre o cara durão. Venha. Narifin já terá despertado uma centena de espadas. Swims disse enquanto assumia a liderança para retornar às passagens secretas na torre. Cassia e Swims apoiaram Tyr enquanto Glent e La'aneta correram de volta pelos esgotos. Eles conseguiram sair da cidade e pegaram um barco pelo lago Rumari. De lá, eles prepararam cavalos para correr pelo coração e alcançar o exército imperial em marcha no sul. Tyr foi deixado em uma casa segura na estrada e os outros 4 entraram no acampamento do Imperador nas fronteiras entre Artland e Bruma. Olha! Os guardas do Imperador. Alguém os matou. No momento em que se aproximaram do acampamento, notaram um grande número de soldados imperiais lutando contra estranhos assassinos que vinham das sombras. A própria tenda do Imperador pegou fogo e o Imperador estava lutando entre seus soldados. Naquele momento, Glent interferiu usando sua nova lâmina, Goldbrand. Ele acenou através das sombras e todos os assassinos escondidos ali se transformaram em cinzas. Goldbrand não era uma lâmina comum, pois soltava ondas de fogo que podem facilmente transformar qualquer coisa em cinzas. Quando os assassinos foram mortos, o Imperador desmaiou com uma flecha venenosa cravada em sua coxa. Um especialista em curandeiro foi trazido até ele e ele foi resgatado por um fio de cabelo. Graças aos divinos. O Imperador viverá. Graças a você. O curandeiro expeliu habilmente o veneno. Ele não está em condições de liderar o ataque. Disse La'aneta. Nesse momento, o Imperador levantou-se de seu descanso amparado por Cassia. Não. As tropas devem acreditar que o Imperador é forte. Não podemos desistir aqui. Titus Medis II estava determinado a se levantar, mas estava fraco demais para se mover adequadamente por causa do efeito do veneno. Desesperado, o Imperador fez sua escolha. Ele se virou para Glent com olhos esperançosos. Estranho. Você provou ser um poderoso guerreiro. Aqui, pegue minha armadura. Em meu elmo, ninguém saberá quem você é. Lidere a batalha em meu lugar. O destino do Império está em suas mãos. Livre de olhos curiosos, as forças imperiais lançaram um ataque surpresa do oeste, seguido por um ataque semelhante de Shedinhal. O herói então lideraria o ataque aos portões da cidade.
Os portões caíram para o poder da Legião Vermelha e do herói carregado no Palácio Imperial. La Lorna Riffin iniciou o ritual do Culling. Muitos inocentes foram sacrificados ao longo do ano que a cidade imperial. Daedra derramando através dele. Felizmente, o Culling foi prematuro e o poder do herói acabou com a profecia sombria. E assim a cidade foi salva. O povo saudou o imperador como um herói, poucos suspeitando quem era seu verdadeiro salvador. O herói esquecido silenciosamente deixou a cidade, sem perceber que aventuras ainda maiores estavam por vir. Mas isso é uma história para outra noite. Kellen, como isso vai nos ajudar? Nosso chefe de guerra está morrendo. Precisamos de mais do que histórias. Precisamos. Disse Isa, que estava prestes a dar um tapa em Kellen por desperdiçar seu tempo. O que você precisa é de esperança. Eu vi sua chefe de guerra lutar hoje com aquela máscara feroz dela. Pensando bem, poderia ter sido qualquer um lá fora. Poderia ter sido. Meu. Isa percebeu a moral da história. Ela se levantou com o rosto tranquilo olhando para seus companheiros ao seu redor. Mirren e Miranda podem ter tido aquela coisa acontecendo, então eles não estavam disponíveis no momento. Mas João estava sentado lá meditando com ânsia no ar dele. Ele sorriu e deu uma piscadela para ela, ambos sabendo como a batalha seria daqui para frente. Então, nosso negócio acabou? Kellen perguntou. De fato. João respondeu. Você ajudou a inspirar Izzy a ler o pergaminho. Sou sempre grato. Então podemos sair, certo? Nag perguntou cuidadosamente. Sim, meu amigo fofo. Você pode ir e levar o pergaminho com você. Meu destino já está bastante arruinado. Não vou arriscar por um quarto pergaminho. João disse. Kellen e Nag se entreolharam antes de se levantarem. Foi uma honra conhecer o herói de Winterhold, Tanis Jondare. Kellen fez uma reverência e saiu. João sorriu e balançou a cabeça. E pensar que ele se depararia com uma história tão interessante neste momento específico. O destino era realmente misterioso. Glent começou como um homem normal sem nenhuma habilidade, mas por causa do destino, ele se tornou um guerreiro muito capaz em apenas alguns meses. Isso significava que a maior parte da luta de João até agora poderia ser ignorada uma vez que seu destino mudasse e a roda girasse sobre ele. Não apenas isso, mas pensar que seu tio Tyr, sua professora Laanette e a General Cassia tinham apenas história. Quem teria pensado? Enquanto isso, Kellen e Nag se encontraram com Isa. Kellen falou com ela. Vamos prestar nossos respeitos na tenda de comando. Tenho a estranha sensação de que o chefe de guerra está prestes a ter uma recuperação milagrosa. Kirin Saga capítulo 489. As proteções anseiam 3 dias antes. 17ª mão da chuva. Abril. 4:200. Quando Beth informou a João que a profecia estava ficando mais clara, ela disse que eles tinham apenas 3 dias para se preparar. No livro de João, é tempo suficiente para formar um exército, mas um exército não é suficiente. O que acontece em 3 dias? O que acontece no dia 20 de Rainsand? De acordo com o calendário do sistema, é o dia da vergonha, um dia em que as pessoas das vilas e cidades litorâneas de Emerfell não saem de casa. Disse que o navio Carmesim, um navio cheio de vítimas da peste de Knaaten que tiveram seu refúgio recusado centenas de anos atrás, retornará neste dia. Esta praga foi uma das doenças mais mortais a infectar a população de Tariel, durando 43 anos, do ano 2560 ao 2603. O rescaldo da praga foi a destruição da população não argoniana de Black Marsh e incutiu nos forasteiros o medo da província por séculos. Ainda assim, o efeito mais devastador foi a extinção de uma certa raça de homens chamada Kotringi. Os Kotringi, assim como os Atmorans e os Sukodans, eram uma raça original de humanos com uma pele prateada muito distinta. Eles são considerados a única raça humana nativa de Tariel. De acordo com os livros de história, o último pedaço de Kotringi escapou de Black Marsh em um navio com velas vermelhas e tentou pousar em várias docas em busca de asilo e cura. Elsewhere, Valen ou Odissun Mercetia recusaram os refugiados humanos até que eles alcançassem seus primos humanos, os Redguards de Emerfell.
Naquela época, a peste era conhecida por ser muito mortal e Morfeu se recusou a recebê-los. Era a última coisa conhecida do navio Carmesim e da raça Cotringi, uma marca de vergonha na história dos Redguard. Com relação à profecia de Bet, ela marcou o dia do retorno do navio, o dia de estar lá dias a partir deste dia, o dia da vergonha. Para o Onding Alliance, esta foi uma notícia muito importante para a qual ninguém estava preparado. Isso significa que eles não apenas têm um culto do verme com que se preocupar, mas também uma frota de fantasmas vingadores que guardam um rancor muito desagradável. É muito desagradável para eles voltarem agora. João exclamou. Você vai lidar com isso? Claro, você vê algum outro trabalhador por aí que esteja disposto a lidar com uma praga desastrosa? Espere um minuto. Eu lidei com a doença mutante em Morrowind, a doença amaldiçoada em Elsweyr, e agora? Uma doença da vela. Eu gosto desse desenvolvimento. O que eu sou? Um trabalhador ou um médico sem fronteiras? Você ainda está indo muito bem, disse Betty. Muito bem, minha bunda. João sacudiu a testa dela. Graças a Deus eu tenho um corpo eterno, senão eu não teria durado tanto. Aí. Abusador. Pirralho atrevido. Os dois tiveram que lutar como se não houvesse nenhum navio carregando uma sepultura mortal chegando em 3 dias. E essas espadas, você disse que elas são Ancient Wards? Sim. Apesar de antigos, os Ancient Wards são as 3 relíquias mais importantes em Emerfell. Quando Emerfell enfrentou uma grande ameaça de um grupo de poderosos necromantes élficos, os heróis Ansem Majá, Radan e Elelá se sacrificaram para proteger o povo dos mortos ressuscitados. Como parte de uma aliança com Tuatha, cada Ansem canalizou seu espírito na lâmina que empunhava em vida. Essas espadas ficaram conhecidas como Ancient Wards, e protegeriam a terra até mesmo da necromancia mais poderosa. Então, você acha que sou digno o suficiente para empunhar um Ancient Ward? João perguntou. Você está duvidando de si mesmo. Betty foi pega de surpresa. Não estou me superestimando. Não tenho certeza se sou páreo para um verdadeiro Ansem sem a voz e não há Ansem vivo para provar o fato. Então, você está certo. Você não é digno de empunhar Ansem. Ele não vai aceitá-lo. Betty reconheceu o que João disse. Da próxima vez, adoce-o. João sacudiu a testa dela novamente. Aí. E quanto a Merren e Miranda? Por que você as escolheu? Eles também não são dignos, mas têm mais chances do que você. Ela adicionou. João estava prestes a sacudir a testa dela novamente, mas ela se esquivou. Agradável. Obrigado. E o que você quer dizer com isso? Os dois têm uma linhagem especial, um forte vínculo mágico e uma bênção poderosa. Você não é o único com tudo isso, sabia? Então, eles têm seus próprios poderes, então não se ofenda. Ok, isso resolve o problema. 3 de nós e 3 Ancient Wards, isso deve ser. João estava prestes a concluir, mas Betty cortou suas palavras. Na verdade, isso cobre apenas 2 Ancient Wards. Ela disse. Eu tenho que te ensinar matemática também. Os gêmeos Altmer compartilharam uma espada. Ah! Ok, aliás. Quem é o último espadachim? O único candidato disponível é o príncipe de Struzmkai. Karim. Ele é o candidato mais provável no momento ainda mais do que você e os gêmeos Altmer. Só podes estar a brincar comigo. Ele está ganhando poder usando a espada da alma, do príncipe ator. Com o tempo, ele será capaz de manejar uma proteção Amsei. Então a situação ficou assim. Karen como o melhor candidato, Mirren e Miranda como os candidatos em ascensão e, finalmente, João como o candidato improvável. Não estou acostumado a estar do lado errado da história. João disse. Sim, na sua cara. Beta agiu presunçosa como ele. João olhou para ela e sacudiu sua testa mais rápido do que ela jamais poderia reagir. Aí. Como eu resolvo isso então? Como posso empunhar um Ancient Ward? Porque eu ajudaria você. Beta estava prestes a responder, mas quando viu João levantando a mão, ela limpou a voz e respondeu corretamente.
Você precisa despertar completamente a Ebony Blade e extrair poder dela, da mesma forma que Karen está fazendo com a Soul Sword. Ela disse. Você não pode estar falando sério. Você sabe quanto tempo eu demorei para acordá-lo 8 vezes em 10? Quase um ano até agora. Então, eu me apressaria se fosse você. Você só tem 3 dias. John sentiu como se uma pedra esmagasse sua cabeça ao sentir a tarefa que tinha para os próximos 3 dias. Atualmente, os necromantes na frente ocidental do deserto Alicur foram parados por enquanto e a cidadela de Ebonarm recuperou seus mestres e especialistas. As frentes sul e leste foram cobertas pela Onding Aliança e o norte foi cuidado pelo Kingwolf Sentinel e pela Imperial Legion. Preciso ir ao Sentinel para recuperar as proteções. John decidiu se mexer. E quanto ao despertar da Ebony Blade? Ela perguntou. Uma coisa de cada vez. Despertar a lâmina significa sacrifício. John se sentia confortável em sacrificar seus inimigos, mas como o vínculo entre eles era realmente falso, esses sacrifícios mal alimentavam a lâmina. Demorou quase um ano para despertar a lâmina até que agora ele precisa terminar magicamente o despertar em 3 dias. Era absurdo e impossível. Ele entende que precisa que a lâmina desperte totalmente para o encantamento que pode fazer sua habilidade de esgrima atingir o pico de seu potencial, mas o valor do sacrifício precisa ser bom o suficiente para alimentar a fome da lâmina. Ou talvez. Eu me pergunto. John teve que agir rápido a partir deste ponto. Ele garantiu que os outros não precisassem dele para nada no momento. A chefe de guerra da cidadela estava sendo curada e em um estado melhor do que antes. Ela também fez um discurso e inspirou os discípulos da cidadela no momento em que chegou. Isa também estava ocupada quando foi promovida a Battlelord de pleno direito na cerimônia mais apressada de todos os tempos. Por fim, ele levou Mirren e Miranda para um portal e viajou até onde fica a Aliança. Felizmente, ficava a menos de um dia da cidadela. O grão-mago da Aliança se reporta ao Lorde. Em público, John relatou as conquistas da força que avançava e sugeriu a Karen quais movimentos ele deveria fazer a seguir. Karen se exibiu antes de decidir ir ajudar a cidadela no oeste. Mais tarde, John se juntou a Karen em particular e o informou sobre a profecia. O dia da vergonha. Você certamente está brincando. Não. Não tem como isso ser verdade. O navio carmesim retorna. Nunca? Sim. Então devemos. Devemos. Não sei o que fazer. Obviamente. Karen estava enlouquecendo por todo lugar enquanto John estava agindo bastante calmo. Lord Quilon, o que você sugere? Perguntou Karen. Eu estava ansioso pelo fato de você ter algumas conexões com a família real em Sentinel. Para os protetores Ansei. Esqueça. A família real não vai desistir deles. Disse Karen. Existem muitas maneiras de lidar com isso. Basta fazer a reunião acontecer. John não aceitou um não como resposta e deu a Karen alguns minutos para deixar ordens para a aliança sobre como se mover e dar uma desculpa para seu desaparecimento. Ele então arrastou Karen para um portal e o levou para o norte, para Liak Bay, perto da cidade de Sentinel, a gloriosa capital de Hammerfell. Sentinel é uma grande cidade dos Redguards e a capital do reino de Sentinel. Ele está localizado nas colinas do noroeste de Hammerfell, com vista para a Baía Liaka. Sua população é relativamente baixa devido à natureza inóspita do deserto de Aliko. No entanto, alguns campos férteis podem ser encontrados ao longo da costa perto da cidade. A rua principal da cidade de Sentinela é um grande mercado entre as docas e portões de entrada. A cidade é um refúgio exótico para a nobreza de Dagerfall e o Airest, que se deliciam com a culinária, o artesanato e as peças que podem ser encontradas lá. Uma das razões pelas quais a cidade foi chamada de Joia do Deserto e Pérola Dourada da Baía Liak. Muitas pessoas importantes e famosas ao longo da história chamaram Sentinel de lar, incluindo o renomado poeta Eutan e o famoso herói Redguard Cyrus. Durante esta noite, a situação no Sentinel era terrível e o clima era frio. 4 dias atrás, quando a cidade estava se defendendo dos necromancers,
O lado oposto da Liakbain da Jefal estava tendo o Dia dos Mortos, um feriado anual em que as pessoas fortificam suas casas com velas e sal para os mortos e os fantasmas dos mortos levante-se naquele dia para se vingar dos vivos, como o fantasma do rei Lisandus, que apareceria para assombrar as pessoas naquele dia. O fato é que o necromante usou isso a seu favor e convocou o fantasma do rei Lisandus e seu exército de fantasmas no meio do sentinel para causar estragos. Se não fosse pelo fato de que o príncipe Yazid estava presente no sentinel e conseguiu parar o fantasma do rei Lisandus por tempo suficiente até que o general imperial Cássia viesse para ajudar, as coisas teriam piorado. No momento, os imperiais foram bem-vindos em Umerfeil, desde que os mortos-vivos sejam tratados. Se tudo correr bem, isso melhorará até certo ponto o relacionamento entre o Império e Umerfeil. Os antepassados do Sentinel certamente adorariam isso. Colocando tudo isso de lado, o Imperial veio com um aliado inesperado de Skirin. Uma equipe de companheiros nórdicos liderada por Vilkas e Aela, dois famosos heróis nórdicos. Olha essas entranhas moles. Eles viram alguns fantasmas por um dia e já caíram na sarjeta. Bando de amoras, disse uma garota ruiva vestindo roupas claras. Você não pode culpá-los, a ela. Nem todo mundo pode lidar com essas coisas mágicas mortas andando por suas casas. Vilkas respondeu a ela. Os dois representavam duas opiniões diferentes dos companheiros. A ela era a versão selvagem e impetuosa dos companheiros enquanto Vilkas era um guerreiro quieto e calculista. Aqueles dois estavam em uma expedição para caçar uma grande fera perto de Dragonstar. Dizia-se que era um urso do tamanho de um mamute. Tal besta matou muitas pessoas e aterrorizou a região por meses antes de ser derrubada por uma flecha especial criada em Unterod e disparada por Aela. Foi uma caçada gloriosa que Aela ofereceu sua pele em nome do príncipe da caçada, Irsine, e rezou para encontrar seu amante em um futuro próximo. A sorte sorriu para ela e o destino trabalhou a seu favor, pois ao mesmo tempo em que ela zombava dos refugiados que inundavam Sentinel perto do portão da cidade, um certo mago entrou na cidade por um portal e fez os guardas pedirem todo tipo de ajuda. Os companheiros invadiram a cidade para encontrar o mago desonesto que por acaso é um homem muito familiar com a tendência de fazer as coisas em seu próprio ritmo. João chegou ao Sentinel. Kirin Saga capítulo 490 Os Ancient Wards 2. O retorno da caçadora e, rei do Sentinel. Abra. Um certo homem em armadura de ébano estava sob uma varanda do palácio da Sentinela e chamou o rei. Pare com isso. Droga. Enquanto isso, um elfo e um rediguar tentavam impedi-lo de fazer qualquer mal-entendido político. Mirren e Karen estavam prestes a morrer de susto caso a ira do rei do Sentinela fosse dirigida a eles. Ei, King! Saia! Precisamos conversar. No entanto, João continuou ligando. Miranda estava graciosamente parada na parte de trás, olhando ao redor do jardim em que eles apareceram agora. Um minuto atrás, João acabava de abrir um portal no meio do jardim do palácio e ficava chamando pelo rei como se fossem amigos do orfanato, mas estranhamente ninguém respondeu. Demorou algum tempo para as pessoas ao redor do palácio perceberem o que estava acontecendo. Até o próprio rei olhando estranhamente para seus homens. De volta ao jardim, os guardas do palácio fluíram de todas as direções em direção à fonte da estranha voz e, ao verem o que estava acontecendo, perceberam que não tinham mas 4 intrusos. Invasores. Prendam-nos. Um guarda gritou, mas depois fez contato visual com John. Prender-nos. Que fofo. Ei, King. Saia já. Por que você tem tantos guardas em seu lugar? João continuou chamando pelo rei de seu jeito incivilizado. Vamos. Pare já. Krilon, se você não parar. Karen e Mirren estavam tentando desesperadamente argumentar com ele, mas Miranda falou. Pare com isso, você não vê que ele está fazendo isso de propósito. Ela disse. Ao ouvi-la dizer isso, os dois se entreolharam e tiveram uma sensação pior do que antes. João agindo de acordo com um plano é muito pior do que João agindo por impulso. Miranda é inteligente o suficiente para ver através das ações de João, então suas palavras devem ser legítimas. Enquanto isso,
Um certo homem de caráter forte saiu da varanda olhando para quem o chamava. O que é? Ele chamou de volta com uma carranca profunda. Ele olhou para o jardim para ver os guardas cercando 4 figuras. Uma delas era familiar para ele. Lord Karen. O rei falou. Rei Abas. Karen endireitou-se e cumprimentou o rei da sentinela. Rei Abas, um personagem forte conhecido mundialmente cuja fama é generalizada. Um poderoso guerreiro e um poeta que reinou supremo depois de suceder ao trono. Ele foi um forte oponente do Império e do domínio Aldmeri, tornando-o ídolo de muitas coroas, apesar do fato de favorecer os antepassados. Ele parecia um homem na casa dos 50 anos com as características dos Redguards de cabelo preto e pele escura. Ele tinha uma barba moderada e cabelos longos enquanto vestia uma túnica de combate. Qual o significado disso? O rei perguntou. Karen implorou ao seu cérebro por uma resposta adequada, mas João falou em vez disso. Ei! Você é aquele rei? João perguntou. Todos ao redor ficaram sem palavras por um segundo antes de reiniciar seus cérebros mais uma vez. O próprio rei Abas ficou perplexo. Aquele rei. O rei repetiu estranhamente, então olhou para João e riu. Sim, eu sou esse rei. Ótimo. Eu estava procurando por você. E quem é você, amigo? O rei perguntou. Eu sou Krilon. Eu vim aqui procurando pelas proteções Ansei. Vocês têm. João não poderia ser mais direto do que isso. Ele invadiu a casa de alguém, chamou rudemente e pediu seu tesouro a si mesmo. O rei pareceu se divertir com o fato, mas se concentrou em outra coisa. Você é Krilon? Eu estou ciente do nome. Você é o mago da Aliança dos Lordes no Sul, certo? O rei encostou-se à varanda com um sorriso visível. Sim. Eu sou o único. Parece que ser o rei não é para um show, afinal, você sabe das coisas. João respondeu de forma impetuosa. Ah, claro, Hammerfell é como o meu próprio reino de Oblivion, então estou bem ciente do que está acontecendo. O rei Abas respondeu. Ótimo. Você sabe o que eu quero então, vamos acabar com isso. O rei riu e balançou a cabeça ironicamente. Que tipo de personagem estranho era esse Krilon? Krilon. Que tipo de nome é esse? Ele perguntou. João inclinou a cabeça. Perguntei o significado do seu nome. De onde vem? O rei perguntou, estreitando os olhos. Eu dei para mim mesmo. Não tem um significado em particular. João disse mantendo o ato impetuoso. É mesmo? Então de onde você é? E que tipo de rosto sob essa máscara? O rei continuou perguntando. Você está ficando complicado de repente, King. Por que você precisa de tantas respostas? João bateu com o pé. Bem, você está pedindo pelos Ancient Wards. Eu deveria pelo menos para quem estou dando, certo? Oh. Certo. Você é um homem sábio, King. João concordou e removeu sua máscara. Abaixo dela estava sua aparência de sua vida passada remodelada para caber em seu corpo grande. Ele não parecia muito diferente de seu rosto original, mas todas as características nórdicas não estavam lá, tornando-o mais misterioso do que antes. HMPH. Você é um imperial. Ou um Redguard? Não. Muito grande. O rei finalmente deu sinais de estar perplexo, mas logo voltou à atmosfera serena que cabe a um rei. De onde você é, Krilon? Eu não sei. João disse. O que você quer dizer? Nasci nas caravanas que vagam por Tariel. Não tenho um lar específico. João afirmou ser um homem de ascendência não identificada. Ele era um humano de fato. Ele poderia ser mais um Redguard imperial do que outras raças, mas ainda era difícil de identificar. Foi então que o rei fez uma cara compreensiva. Então, um nômade? O rei assentiu e coçou a barba. Os nômades são de fato a resposta que o rei pensou e o que João pretendia. Em sua mente, João estava fazendo uma pose de vitória, mas manteve um rosto calmo. Nômades são os povos incultos que vagam pela terra. Eles não estão fixos em lugar ou lutam por qualquer país como os Urks. Eles nem seguem nenhuma fé e têm pouco ou nenhum entendimento da sociedade moderna. Eles podem tratar um rei como Abas da mesma forma que tratam qualquer pessoa,
mesmo sem perceber o que há de errado nisso. Em suma, são pessoas impossíveis de educar em padrões normais. Uma das coisas pelas quais eles são únicos é que em suas fileiras, eles se juntam a todos os tipos de pessoas de todos os tipos de raças. Essa sociedade imóvel sobrevive da caça, coleta e criação de gado. Alguns são vendedores ambulantes que transportam mercadorias de um lugar para outro, enquanto outros são artistas ou mesmo invasores. Não há como prever esses malditos nômades. Agora que ele pensa sobre isso, no relatório que chegou recentemente sobre a Onding Aliança liderada pelo príncipe Karen de Struzmkai, foi dito que o mago Krillon está acompanhado por um minotauro, um tipo de criatura que as pessoas civilizadas não querem te associar com. Se esse cara de Krillon fosse um nômade, as coisas mudariam drasticamente. Jon sabia que o rei tinha a impressão de que ele era o verdadeiro líder da Onding Alliance, em vez de Karen, que agia como uma figura de proa. Isso era realmente verdade, mas agora que Jon agia como um nômade impetuoso na frente do rei, então é impossível para um nômade organizar um exército e dar ao culto essa surra séria. O rei olhou entre Jon e Karen e comprou o ato que Jon estava vendendo. Ele suspeitava que Karen fosse o verdadeiro líder da Onding Alliance e Krillon é apenas um nômade que encontrou Karen de alguma forma e foi convencido a se juntar à luta contra o Ormkult. Se tudo isso fosse verdade, então o príncipe Karen de Struzmkai tinha mais talento do que o rei sabia. Tudo bem, guie-os para dentro. O rei fez um sinal para seus guardas quando decidiu dar uma olhada naqueles convidados repentinos. Jon manteve uma expressão natural até recolocar a máscara e então abriu um largo sorriso. Com Lust ativado, ele pode ser o maior ator de Tariel. Os poderes de metamorfose e indução da verdade não eram apenas para interrogatório ou mudança de aparência, mas podem fazer muito mais do que isso. Ele escapou habilmente do julgamento do rei Abas pelo único motivo de manter a discrição e transferir o crédito por estabelecer aliança para Karen. A única que percebeu o plano de Jon além de Miranda foi, este Nord Bastard. Uma voz soou na cabeça de Karen. Karen baixou o olhar para a espada que tinha na anca e segurou o punho. Lorde Ator. Ele sussurrou, quando aquele maldito Nord disse que faria de você a figura de proa. Ele não mencionou nada sobre um bode expiatório. A voz do príncipe Ator falou com Karen. O que você quer dizer? Karen quase empalideceu. HMPH. Ele deslocou a atenção do rei para ser todo um você. Sério, esse homem astuto é. Vamos, não seja tão duro comigo. Ainda outra voz interferiu no vínculo telepático de Karen e Espada da Alma. O que está acontecendo? Tendo muitas vozes em sua cabeça, Karen quase tropeçou enquanto caminhava, mas Jon deu-lhe uma mão. Jon acenou com seu cajado explicando que o estava usando para sequestrar o sinal. Até onde eu sei, o príncipe Ator é um comandante político muito experiente. Jon falou diretamente com o príncipe Ator através da cabeça de Karen. Minha reputação era exagerada, mas eu sei o que estou fazendo. Príncipe Ator respondeu. Diz o homem que convenceu Tiber Septim a fazer as pazes com Hammerfell e até mesmo obter o direito de autogoverno sob uma administração imperial. Receio que seria difícil pensar em você como menos, Jon disse, suspirar. Você é tão irritante quanto aquele homem. Ele ficava pregando peças o tempo todo. Ele fez alguma piada sobre um homem preso em uma espada. Bastardos, PFFFF. Vou tomar isso como um sim. O que você quer? O príncipe estava irritado com Jon. Praticamente nada. Posso estar pressionando um pouco nosso amigo aqui, mas confio que uma espada como você, um príncipe como você é capaz de orientá-lo nessas situações. Fora isso, por favor, perdoe minha impulsividade. Jon sorriu calorosamente, mas na verdade estava rindo maliciosamente. Por outro lado, Karen estava perdendo o juízo. Duas vozes estavam tendo uma discussão bastante confortável em sua cabeça. Era um pouco demais para ele. Como Jon se virou e queria se apressar um pouco, uma mudança repentina no ar chamou a atenção do grupo e todos se voltaram para uma determinada direção. Uma fração de segundo depois,
Uma flecha foi lançada na garganta de Miranda. João quis reagir, mas felizmente, Miranda se curvou para trás e caiu de costas, evitando a flecha, que caiu no chão, cavando um pequeno buraco onde ela caiu. Uau! Todos no grupo sentiram um calafrio e olharam para onde a flecha veio. Sem saber como, uma jovem ruiva atravessou o jardim do palácio, atacando Miranda como se ela fosse a assassina de sua família. Mirren e Karen tentaram impedi-la, mas foram afastados por um movimento de seu braço. Ela olhou para Miranda, tirou-a da roupa e começou a arrastá-la para longe. Ei! Faça alguma coisa! Mirren chamou por Jun, mas o último estava longe de ser visto. Miranda tentou resistir, mas mostrou-se mais fraca que a jovem ruiva. O que você está? Miranda lutou para se libertar e, assim que deu um passo para trás, sacou suas adagas e encarou a ruiva. Quem sou eu? Não. Quem é você? Porque eu sinto o cheiro dele em você. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.